Nós temos estudado esta carta aos domingos pela manhã aqui na nossa igreja. Temos ido de maneira vagarosa nos versos, recebendo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Hoje eu quero ler Efésios capítulo 1, os versos 15 em diante. Vou me deter no 15, 16 e 17. Mas eu vou ler do 15 ao 23 e me deterei nos 3 primeiros. Efésios 1, versos 15, leio até o verso 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Puder diminuir um pouquinho meu microfone aqui na frente, por favor. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos, porque temos este momento, este privilégio, esta alegria de nos reunirmos na tua casa, no manhã de domingo, para recebermos da palavra do Senhor. Tivemos a semana de atividades, de afazeres, de correrias, de tantos compromissos, mas hoje, iniciando uma nova semana, nos encontramos na igreja, nos encontramos na casa do Senhor, com o desejo de te bendizer, te adorar, cultuá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, em nome de Jesus. Pai, agora clamamos ao Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, que possa iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, nos inspirar, Senhor, em nome de Jesus, para que venhamos a entender as maravilhas da Tua palavra. Pai, oramos também pelas demais igrejas reunidas nesta hora, onde há um povo do Senhor reunido, onde há uma igreja, um povo ali congregado, buscando a face do Senhor, que o Senhor possa se revelar, se manifestar, abençoar, em nome de Jesus. E aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão precisando, ó Deus, de um verdadeiro milagre do Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que pode, Deus que faz. Realiza, Senhor, milagres, realiza curas, cura aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão enfermos da alma, Senhor, cura em nome de Jesus. Transforma vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, um genuíno e verdadeiro avivamento em nosso meio. Leva-nos cada vez mais próximos do Senhor, nos achegarmos mais e mais à Tua pessoa, adorando na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradeço por esta riquíssima oportunidade
e oramos assim de coração, em nome e para a glória do Senhor, pedindo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo, então, aos Efésios, nós estamos estudando esta carta. Eu quero repetir o verso 15, 16, 17 com os irmãos, tenho ele aqui na tela. Por isso também eu, diz Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos estudar esses 3 versos. Paulo aqui, ele está trazendo sobre as provas da verdadeira profissão de fé. Provas da profissão de fé cristã. Qual é a prova, a evidência, a marca que nós de fato somos cristãos? Veja que Paulo, no capítulo 1, do verso 1 a 14, ele havia estudado com a igreja, havia ministrado à igreja aquilo que Deus havia projetado, cumprido em Cristo, realizado por meio do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que Paulo, do verso 1 a 14, ele trabalha a questão teológica, questão teórica, teológica, dos fundamentos da nossa fé, do fundamento daquilo que Deus fez, a ação poderosa de Deus Pai, a ação poderosa de Deus Filho, a ação poderosa do Deus Espírito Santo. E agora ele parte para a área prática, para mostrar a prova que nós de fato somos cristãos, a prova que de fato você é um filho de Deus, que de fato você, eu, nós passamos pela experiência da conversão. Como que pode dizer que alguém é cristão ou não é cristão? Ou quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Nós já vimos nos versos iniciais, quando ele fala nos versos iniciais lá, ser santo, né? Santo é separado, foi separado, é puro, estar em Cristo, ser fiel em Cristo Jesus, foi falado isso no verso 1. E agora no lado mais prático, Paulo vai trabalhar essas questões que eu passo a mencionar com os irmãos. Ele vai trazer 2 e depois ele vai começar a orar pelos efésios. Ele vai orar pelos cristãos. E nós vamos ver sobre o que Paulo coloca na sua oração. O que Paulo está pedindo, como é a forma da sua oração, como que ele se apresenta diante de Deus. E assim nós podemos também aprender um pouquinho sobre a prática da oração no ministério paulino, na vida do apóstolo Paulo. Então a primeira coisa, dentro disso, o verso 15 diz, a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Veja, a primeira marca, característica, prova do cristão. E ele diz, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Está escrevendo esta carta, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido, eu estou ouvindo que entre vós há uma fé genuína, verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando de outras coisas, que nós vamos discorrer já já, mas da fé em Jesus Cristo. E o que é esta fé em Jesus Cristo? Vamos trazer aqui para nós. Ele está dizendo em outras palavras no verso 15, que eles continuavam exercendo a fé, não tinha sido apenas uma emoção passageira que viera e se fora, continuaram crendo, continuaram sendo cristãos. É isso que o verso 15 está dizendo. Vocês não tiveram uma fé passageira. A fé de vocês não foi algo que veio,
baseado numa emoção, baseado num culto emotivo, baseado num momento de apelação, diante do apelo, com apelação, e vocês tomados de emoção, se manifestaram a Jesus, que queriam Jesus, mas o tempo passou, a semana passou, o mês passou, e esta fé de vocês foi passageira, viera e fora. Não, mas vocês continuam crendo, continuam sendo cristãos. Eu estou vendo isso na vida de vocês, e eu estou ouvindo que outros estão comentando a vosso respeito. 2 Coríntios 13:5 diz assim, examinai vós a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo aqui também escreveu, dizendo que devemos examinar a nós mesmos, se realmente estamos na fé. Devemos provar, examinai-vos a vós mesmos, realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, prove, vocês realmente estão na fé, vocês realmente estão convictos, há ainda alguma sombra de dúvida, há algum questionamento, como está a fé de vocês? A fé no Senhor Jesus Cristo é uma fé individual e pessoal. Eu creio em Jesus. Mas que fé é essa? Que fé é essa? Está escrito aqui para você gravar. O cristão é alguém em cuja vida e em cuja perspectiva global o Senhor Jesus Cristo ocupa o lugar central. Então veja, eu estou ouvindo que a fé de vocês, ela está viva. Que a fé de vocês, ela está em Jesus Cristo. Jesus Cristo ocupa na vida de todos o lugar central. Isto é a marca, é a característica fundamental, essencial de um verdadeiro cristão. Ele não foi tomado por uma emoção. Como, por exemplo, podemos citar aqui como exemplo, houve um acampamento, e naquele acampamento, na euforia do acampamento, na emoção das músicas, no agito das músicas, e alguém disse assim, pregando, quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor da vida hoje? Quem quer entregar a vida para Jesus hoje? E aquele jovem levantou a mão, eu quero aceitar a Jesus, hoje eu entrego minha vida para Jesus, e ali naquela emoção, ou naquele encontro com Deus, depois, passa uma semana, ele se esfriou, não quer saber mais nada, não crê mais nada. O que ele teve? Uma fé passageira, não a fé verdadeira. Paulo está dizendo que esses crentes tinham uma fé verdadeira. A fé no Senhor significa o quê? Olha lá comigo. A fé no Senhor significa, pois, que eu lanço minha inteira esperança sobre Ele, e sobre o que Ele fez a meu favor. Significa que eu não tenho nenhuma confiança em minha vida, em meus atos, nem nos de ninguém mais. Que eu compreendo que sou pecador perdido, sem esperança, e que só sou salvo graças ao sangue e à justiça de Jesus. Isto é a fé que a Bíblia está tratando neste momento. A fé que eu lanço minha inteira esperança sobre Jesus, sobre Ele, a meu favor. Não é a fé na minha pessoa, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu posso vir a fazer. Não é a fé numa outra pessoa, mas somente ligado a Jesus Cristo. Não é uma fé temporária. Olha, hoje, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para eu falar o que eu ia dizer. Olha isso aqui comigo novamente. Quem não tem isso aqui no coração, quem não compreendeu essa verdade que está aqui relatado, vai achar que um dia está salvo, outro dia acha que não está mais salvo. Eu fiz tal coisa, perdi a salvação. Não estou mais salvo, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou.
porque ele colocou a sua fé na sua pessoa. Ele colocou a sua fé nas suas ações. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Está aqui, ó. Não tenho nenhuma confiança em minha vida, meus atos, nem nos de ninguém. Compreendo que eu sou pecador perdido, sem esperança. Somente eu sou salvo pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu creio em Jesus. Minha fé repousa em Jesus. A minha fé, ela descansa em Jesus. Não é uma fé intelectual, não é uma fé moral, mas é uma fé viva. Não é uma fé que está ligado a curas, a milagres, a receber bênçãos, mas a fé na salvação que eu recebi na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu já citei aqui Judas, irmão de Cristo, que escreveu a epístola. Abra comigo lá, Judas, antes do Apocalipse. Vou mostrar para você aqui, em nome de Jesus. Abra comigo lá, por favor. Antes do Apocalipse, nós temos Judas. É Judas, depois já vem Apocalipse. Verso 3, 4, eu leio para você, meu irmão, minha irmã. Judas, epístola de Judas, está antes do Apocalipse. É um capítulo apenas de 25 versículos. Verso 3º e 4º. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas quer escrever sobre a comum salvação, se sente obrigado a falar sobre a fé, porque havia entrado pessoas ali no meio, introduzido com dissimulação, e estavam negando a Jesus Cristo. Finalzinho diz lá, negam o nosso único, soberano, Senhor Jesus Cristo. A fé que Paulo está tratando aqui aos Efésios, não é a fé que você vai ter para receber uma cura. Isso é outro tipo de fé. Não é a fé para receber a solução de um problema, de um conflito. Isso é outro tipo de fé. Mas é a fé salvadora. Eu estou salvo pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A minha fé repousa em Jesus. E eu não tenho sombra de dúvida quanto à minha salvação, porque eu creio naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Parece repetitivo falar isto, mas há centenas de membros de igrejas, centenas, que não têm esta convicção, que não têm esta certeza, que acham que eles tinham que fazer algo, acham que eles podem perder a salvação. Fora perguntado para um pastor, é possível perder a salvação? O pastor disse, depende. E a pessoa perguntou novamente, depende de quê? Depende de quem te salvou. Se foi Jesus, você está salvo. Se não foi, você está perdido, né? Boa resposta. Então, há um tema doutrinário que chama perseverança dos santos, que é o Senhor que persevera por nós.
E Paulo fala, igreja de Éfeso, eu tenho ouvido a fé, eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo. Vocês têm fé em Jesus, Jesus que é o Senhor, absoluto Senhor, vocês estão tomados de fé. Agora deixa eu lhes perguntar, será que se fôssemos nós no versículo 15, Paulo estaria ouvindo sobre nós a nossa fé em Jesus? Lembra que eu falei, semana passada eu terminei falando sobre o selo do Espírito Santo. Quando nós somos confirmados, que somos selados, somos de Deus, a todo aquele que o Espírito Santo selou, tem plena convicção em nome de Jesus. E é interessante, vamos deter um pouquinho mais aqui, que a gente fala muito isso, e tem pessoas depois que perguntam para a gente assim, pai, pastor, eu não preciso fazer alguma coisa ainda? Você fala 2 horas repetindo a mesma palavra, e a pessoa pergunta, pastor, não preciso fazer algo ainda? Não. Porque se você fizer, você estraga. O que ele faz é perfeito. Primeira marca do cristão, tem fé no Senhor Jesus. Quando isto deixa de ser o centro, nós começamos a ter outros tipos de fé. Fé na cura, fé na solução do problema, fé na prosperidade. E a Bíblia diz assim, que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Jesus não veio a este mundo para te dar um carro zero. Jesus não veio a este mundo para te dar uma casa, uma mansão. Jesus não veio neste mundo para isso, Ele veio para salvar, para redimir, para restaurar. E Ele redimiu, salvou e nos restaurou. E nós somos de Deus, caminhando para a nova Jerusalém. Amém ou não amém? Essa é a fé do cristão. Essa é a essência do cristão. Eu creio em Jesus. Eu creio no sangue dEle. Eu creio no sacrifício dEle. Eu estou salvo. Para a glória de Deus, eu estou salvo. E Paulo segue dizendo, no verso 15 ainda, e o amor para com todos os santos. Guarde isso aqui, lá na frente você vai entender melhor. E o amor para com todos os santos. Paulo diz, olha, vocês têm fé em Jesus, salvadora, e amor para com todos os santos. Quem são os santos? São aqueles que, igual a você, passou pela mesma experiência da conversão, da transformação, foi selado pelo Espírito Santo, e você ama aquele que também foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você ama a igreja de Deus, você ama o povo de Deus, porque aquilo, porque aquilo que Deus fez em você, Ele fez também no outro. E outro que abraçou esta fé, que foi tocado pelo Espírito Santo, é um santo de Deus, você o ama, então a igreja, ela vive o amor para com todos os santos. A marca da igreja é o amor. 1 Pedro 1,22 fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha a ordem de Deus, 1 Pedro 1,22, amai-vos cordialmente, ardentemente uns aos outros. Tito 3,3 fala, pois nós também outrora éramos nércios, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Antes, a gente odiava uns aos outros, mas agora que veio a graça de Deus, nós amamos. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo,
E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Está falando para santos, está falando para a igreja, está falando para lavados pelo sangue do Cordeiro. O mandamento do amor. Como é que você sabe que você consegue amar as pessoas agora? Amar o próximo, amar o santo? Porque você passou pela conversão. Você passou pela transformação em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui, olha, tenho ouvido em vocês que há o que em vocês aí? Fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Se você ler carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, ele trabalha todo o capítulo sobre o amor verdadeiro, o amor bíblico, sacrificial, cristalino, cheio de Cristo, é a marca do verdadeiro cristão. Você ama aquele a quem Jesus ama, você ama aquele por quem Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, você ama aquele que também como você é um santo, lavado, regenerado, transformado pelo poder de Deus. Mas deixa eu trazer um outro texto para você aqui e voltar a Efésios. Por isso que eu falo, atenção. Veja que diz Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí você fala assim, mas pastor, o que este texto de Atos 2:42 tem a ver com Efésios 1:15? O que este texto, Atos 2:42, tem a ver com Efésios 1:15? Porque Atos 2:42 diz que perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão, partir do pão, nas orações. O texto de Efésios 1:15 fala, e o amor que tendes para com todos os santos. A Bíblia ensina de forma maravilhosa. E temos que nos atentar para os detalhes bíblicos. Paulo, ao escrever aos Efésios 1:15, ele não fala primeiro que você precisa amar as pessoas. Ele fala primeiro da fé em Jesus Cristo. Quando Atos dos Apóstolos escreve, não fala primeiro de comunhão, fala de doutrina dos apóstolos da Bíblia. Amor não é estar em comunhão. Tem que estar em comunhão com todo mundo. Não. Amor tem que estar primeiro baseado na doutrina dos apóstolos, na fé em Jesus Cristo, para depois se vai viver essa comunhão. Porque essa comunhão tem que estar ligado à doutrina dos apóstolos, à fé no Senhor Jesus Cristo. Se alguém não está firmado na doutrina dos apóstolos, na fé no Senhor Jesus Cristo, não vai ter comunhão conosco. Porque o amor não é ver comunhão com todo mundo, o amor não é aceitar a todo mundo, o amor é estar alicerçado na palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo, tendo Jesus como centro, Jesus como principal, Jesus é tudo. Por isso, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é proibido ser membro da igreja, oficial da igreja, e querer ser de seitas, seguir essas coisas do mundo. Você tem que ser de Jesus primeiro. Eu vou ser maçom? Não, você não pode ser maçom, porque maçom não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o evangelho. Quando alguém entra numa maçonaria, ele diz, eu estou vindo das trevas para a luz. Se ele é cristão, ele não está nas trevas, ele está na luz, que é Jesus. Por isso um cristão não pode ser maçom. Maçom não tem nada a ver com Deus. Eu já fui convidado para ser maçom, já fui orientado para ser muitas vezes. Eu não sou, nunca fui, nunca serei. Porque não tem nada a ver com o evangelho, com o cristianismo de Deus. Que o cristão está na luz, está em Jesus. Nós temos que amar todo mundo, nós temos que se amar a todos, abraçar a todos, aceitar a todos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz amar os santos em Cristo, ter comunhão com quem está em Cristo. Aos demais, o que? Pregar o Evangelho da salvação.
pregar a graça de Deus, para que entendam e aceitem a Cristo e mudem de vida. Mas se ele não tem doutrina, se ele não tem a fé em Cristo, não vai ter comunhão comigo, porque não pode ter comunhão entre luz e trevas. Que comunhão pode haver entre luz e trevas? A Bíblia diz, e perseveravam todos em comunhão. Não, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a Bíblia Sagrada, é o Evangelho. Se eu estou no Evangelho, então nós vamos ter comunhão, porque estamos no Evangelho. Mas se você não está no Evangelho, nós não vamos ter comunhão. Nós não podemos caminhar juntos, nós não podemos trilhar juntos. Nós temos fé em Jesus Cristo, nossa fé está ligada a Cristo. Jesus é o centro da minha vida, da sua. Nos amamos em Cristo. Mas se você quer outro caminho, nós não vamos viver em comunhão, nós não vamos ter parceria, porque Jesus é o centro. Veja que Paulo, ele faz questão de destacar, primeiro a fé em Jesus, depois o amor para com todos os santos. Muitos pensam que amar é aceitar tudo. O amor não é aceitar tudo. Temos que aceitar todos. E quem vai para essa doutrina já começa a aceitar homossexuais, lesbianismo, casamento entre eles. Começa a aceitar tudo que a Bíblia condena. E vem aquela palavra, mas Deus não é amor, mas Deus também é juízo. E Deus fala quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu. Deus fala quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A Bíblia ensina, a Bíblia é clara. A Bíblia é categórica, e ela é a palavra de Deus. A fé que tendes no Senhor Jesus e para com todos os santos que estão caminhando juntos para a Nova Jerusalém, que vamos morar juntos no céu. É por isto que quando há uma reunião de santos, de cristãos, nos alegramos. Pessoa que você nunca viu na vida, mas sabe que é crente, é um cristão, lavado pelo sangue, você se identifica e fala, rapaz, parece que eu te conheço há anos, eu te vi agora, e aquele amor, aquela amizade, aquela coisa, parece de anos, você acabou de conhecer a pessoa, porque o amor de Deus está entre nós, em nome de Jesus, porque nós temos a fé no Senhor Jesus. Eu não posso viver a comunhão se não há doutrina, se não vira libertinagem, onde tudo é aceito, tudo é permitido. Nós temos doutrina. Mas tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto de doutrina, eu não gosto de teologia, eu não gosto de doutrina. Não tem como não gostar, porque é a palavra de Deus, em nome do Senhor. Nós temos que amar a santa, eterna, bendita palavra de Deus. Bom, você entendendo, amém? Essa é a verdade da palavra do Senhor. Eu vou repetir aqui. Ah, pastor, então eu tenho que amar todo mundo, e vamos ter comunhão com todo mundo, luz e trevas, vamos fazer um grande culto ecumênico. Não existe culto ecumênico. A Bíblia reprova culto ecumênico. A origem do culto ecumênico era unir crentes, cristãos de várias denominações, por exemplo, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, metodista, um culto, bênção. Não é unir pessoas que não aceitam a Cristo, para unir, tudo ecumênico, tudo junto. Isso não é ecumênico, não é a origem. Foi deturpada a palavra na sua origem, na sua trajetória, e acha agora o ecumênico está todo mundo junto, um balaio de gato, todo mundo junto, somos irmãos. Não somos irmãos. Somos irmãos daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os demais não são irmãos. Quem é filho de Deus, João diz, veio para que eram os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se a pessoa aceitou Jesus no coração, a obra do Espírito Santo já foi feita, ele é nosso irmão, senão não é irmão. Só tem que ter Jesus. E esse que tem Jesus ama aquele, aquela que abraçou a Jesus também na sua vida.
As marcas de um verdadeiro cristão, a fé viva em Jesus, fé salvadora, estou salvo, e o amor para com todos os santos. Se não há amor para com todos os santos, tem que repensar se realmente está salvo ou não. Tem que repensar, porque a Bíblia está dizendo. E Paulo, diante disso, ele começa a orar pela igreja. Ele ora pela igreja, ele começa a orar pela igreja. E na sua oração poderosa, ele ora a Deus o Pai. Diz aqui o versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele está falando ao Deus o Pai. Deixa eu repetir para você o versículo, leia na sua Bíblia comigo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, a oração, ela é feita a Deus, não a Jesus. A oração é feita a Deus, não a Jesus. Ela é feita no nome de Jesus. O Pai é Deus, Jesus é o irmão. Estão entendendo, amém? Eu oro a Deus o Pai. Jesus não é pai, Jesus é irmão. E o que Paulo está ensinando aqui para nós, que quando nós vamos orar, ele dizia que ele não cessava de dar graças por vós, fazendo menção nas suas orações, fala minhas orações. Eu estou agradecendo a Deus por vocês, a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Eu estou agradecendo a Deus por esta fé que vocês têm. Eu estou agradecendo a Deus por este amor que cresce entre vocês. Mas estou orando a Deus. Traz aqui Paulo um princípio da oração para uma oração vitoriosa. Se concentrar com quem você vai falar. Vou falar com Deus. Vou falar com o Pai da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Estou orando a Deus, estou falando com Deus, não sobre Deus, não de um Deus, mas com Deus. E os grandes teólogos que falam sobre oração, comentam, vários comentaram a mesma coisa, que um dos grandes erros da oração é que muitas vezes as pessoas não concentram. Quando vão orar, eu vou agora falar com Deus, eu vou agora entrar na presença de Deus, eu vou falar com Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou falar com o Pai da glória, com Deus soberano, é com Ele que eu vou falar agora. E quando não é esse momento de concentrar-se em Deus, muitos fazem uma oração mecânica, uma oração corrida, ligeira, rápida, e nem se concentrou com quem eles vão falar. E muitos dizem que é necessário haver até um pré-preparo para o momento da oração, porque você vai falar com Deus. Imagina Paulo, vou agora falar com Deus, e eu estou cheio de gratidão, porque eu vejo que os crentes de Éfeso, onde Paulo plantou a igreja, estão se amando. Por que eles se amam? Porque eles têm uma fé viva em Jesus. Eles sabem que o nome está escrito no livro da vida, eles sabem que eles vão para o céu. Então eu quero agora aqui dar graças ao Senhor por eles. Eu creio que a oração de Paulo não era simplesmente, Senhor, obrigado por aquelas vidas. Paulo gastava um tempo mais. Ele orava ao Senhor. E o verso 17 fala assim: vos conceda espírito de sabedoria,
de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo orava para que eles viessem a conhecer a Deus. Eu quero que vocês conheçam mais a Deus. Porque está faltando é o conhecimento de Deus. E que o Senhor possa se revelar. Que o Senhor conceda espírito de sabedoria, de revelação, para que vocês venham a conhecer a Deus. Porque a igreja de Éfeso precisa conhecer Deus. O cristão precisa conhecer Deus. O cristão precisa se voltar para Deus. Olha que ele fala, no pleno conhecimento dele. Eu quero que haja esse conhecimento. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que te conheçam a ti. Eu quero que vocês conheçam a Deus, não conhecimento intelectual ou um conhecimento teológico, não um conhecimento das bênçãos, mas conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? O que é esse conhecimento de Deus? Não, eu repito aqui, não é um conhecimento intelectual ou teológico. Você pode ler os livros e você vai saber que os livros falam sobre Deus. Você pode usar sua capacidade intelectual e saber que a Bíblia fala, ou conhecimento das bênçãos que Deus pode fazer por mim. Não, quero conhecer a Deus. Conhecer a Deus significa ter comunhão com Ele, no sentido real e verdadeiro. Eu quero ter comunhão com Deus, sentido real e verdadeiro. Sentido real e verdadeiro. Conhecer a Deus significa ter comunhão com Ele, no pleno conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Você sente a presença de Deus quando ora? Você sente o toque de Deus quando fala com Ele, quando clama a Ele? Você conhece a Deus? As pessoas buscam conhecer as bênçãos de Deus. As pessoas buscam conhecer o que Deus pode fazer. Paulo fala, eu quero que você conheça Deus, relacionando com Ele. Isso que é o que importa. Que haja essa revelação, é algo mais profundo, sabedoria de revelação, no pleno conhecimento dEle. Tem gente que conhece tudo sobre a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Tem gente que sabe falar tudo sobre o que Deus faz, que Ele já fez, mas não o conhece. Jó foi aquele que conheceu a Deus, dizendo, eu te conheci só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Moisés, aquele que orou, o Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero mais de ti, conhecê-lo mais. A salvação está ligada em conhecer a Deus. O Evangelho está ligado à vida com Deus. Mas quem não busca o conhecimento real e verdadeiro de Deus, só buscou a bênção, ou no intelectual, no moral, no ético, no etc., teológico, abandona. Foi membro de igreja, frequentou a escola dominical, participou de acampamentos, foi pregador, foi músico, cantor, foi tudo, mas não conheceu Deus e abandonou, porque não o conheceu. O Evangelho nos revela Deus. O Evangelho nos leva a conhecer Deus. O cristão conhece a Deus. E é esse conhecimento que nós buscamos
1 Coríntios 1, 21 fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, nós não conhecemos a nossa própria sabedoria, por isso Deus se revelou a nós, na pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo. E Paulo está orando, olha, estou orando por vocês, que têm fé em Jesus, creem na salvação, amam todos os santos, mas estou dando graça por vocês, e estou fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele dê a você espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, para que você possa dizer, eu conheço a Deus. Eu sei que Deus é real. E eu não o conheci na minha própria sabedoria. Foi uma revelação do Espírito Santo, um agir do Espírito Santo no meu coração, na minha vida, me transformando, me renovando, me levando ao conhecimento dEle. Não importa o quanto de Bíblia você sabe, não importa de quanto de obras você sabe, o importante é se você conhece a Deus. Porque o Evangelho nos reaproximou de Deus e nos apresentou Deus nas nossas vidas. Amém? E nós amamos a Deus, temos fé no Senhor Jesus, oramos ao Deus Pai e amamos os santos, firmados na doutrina dos apóstolos e tendo comunhão com aqueles que estão firmados na mesma doutrina, na mesma palavra, nos mesmos preceitos e princípios bíblicos, em nome de Jesus. Veja que, quando você lê o verso 15, o verso 15 é o máximo. E Paulo acrescenta mais coisa. No 16, 17. E vai acrescentar mais no 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando ele vai falar da igreja. O que ele deu à igreja. O que ele passou à igreja. Que nesta manhã, meus amados, nós possamos louvar a Deus. Porque o Senhor revelou-se a nós. E nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Deus não é um ser estranho. Deus não é um ser distante. Para nós, Ele é presente. Para nós, Ele é bem vivo. E Ele te dá o privilégio de falar com Ele, abrir o seu coração diante dEle e ter a fé viva em Jesus Cristo. Muitos querem a fé para resolver problemas. O problema resolve, vai ser resolvido. E a salvação, que adiantou? Nada. Fé salvífica, salvadora. O resto é resto. Deus pode fazer tudo. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Eu queria que você falasse com Deus. E agradecesse a Ele, porque você o conhece. Porque Ele se revelou a você. E nós o conhecemos. Ele derramou sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Nossos corações foram iluminados. E nós sabemos a grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu tudo em Cristo. E nós somos amados de Deus. E nós também amamos a Deus. E amamos os santos. E temos comunhão com aquele e aquela que está firmado na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos.